Dona Ana Rita? Dona Rita não, pode me chamar de Ana Rita. Ana Rita, ok. Eu vejo que você tem ali o certificado da Zulu Nation. Primeira pergunta é, o que é a Zulu Nation? A Zulu Nation é uma organização não governamental que trabalha pelos interesses da cultura hip hop original, né, genuína, verdadeira, no mundo todo. Nós temos Zulu Nation em todos os países, há 37 anos, né. A Zulu Nation, na verdade, ela nasceu antes do hip hop, que ela tem 37 anos e o hip hop tem 36. E em Portugal nós temos a Zulu Nation há um ano, que a gente está implantando a Zulu Nation aqui em Portugal, né? E agora realmente que a gente está com a autorização mesmo de botar para frente a Zulu Nation, né? Também, como eu sou fundadora da Zulu Nation aqui em Portugal, eu também sou uma Zulu Queen recentemente. E pretendemos, se Deus quiser, ainda esse ano, né, dar certificado Zulu para as pessoas do movimento hip hop aqui de Portugal, que já estão há bastante tempo, mas deixando claro que, entendeu, ser um Zulu não tem nada a ver com ser um hip hopper. A pessoa pode ser um hip hopper e não necessariamente ser um Zulu. Ela pode pintar, ela pode grafitar, ela pode dançar, mas ela, às vezes ela não tem os elementos que, entendeu, o Bambata considera que para a pessoa ser um Zulu. Então, sim, antes disso ela tem que entender melhor o que é realmente a Zulu Nation, né? Depois disso ela é avaliada pelo um Zulu, no caso, né? Que a princípio eu sou a única Zulu que tem atualmente em Portugal, né? E a partir daí eu faço um relatório da pessoa, do caráter, das coisas que ela faz, né? Pela cultura hip hop e também das coisas que ela faz a nível do quinto elemento, entendeu? Do conhecimento, de expandir o conhecimento da cultura hip hop e do social, trabalhar também essa questão do social, entendeu? Como diz o Bambata, a gente tem que trabalhar pelo bem, né? Então, trabalhar pelo bem verdadeiramente, não trabalhar pelo bem só para aparecer, porque a mídia tá ali, entendeu? Ah, vamos trabalhar. Não, vamos trabalhar mesmo que seja escondidinho, mas vamos trabalhar, multiplicar isso dentro do bairro, entendeu? Multiplicar isso aonde tiver um Zulu, ele tem a obrigação de multiplicar, não só a cultura, o que é a verdadeira cultura, mas também a questão do lado do bem, né? Dividir o bem do mal, mostrar para essa nova galera que gosta de cultura hip hop, mas que às vezes não entende o que é. Então a Zulu Nation, ela praticamente é como se fosse, vamos colocar assim por alto, um sindicato, uma coisa para poder orientar as pessoas da verdadeira cultura, para trabalhar em prol, né, da união, da paz, do respeito e do amor, né? Fazem numa de caridade ou é mais por vão buscar alguma coisa dali? Não, como qualquer organização não governamental, entendeu? É lógico que associações precisam de se mexer, precisam de ter dinheiro, então se fazem campanha, fazem projetos, candidatam seus projetos a apoios, né? Para que realmente dentro dos bairros ou dentro... Aqui nós estamos implantando a Casa do Hip Hop, né? Vamos começar a implantar a Casa do Hip Hop, assim no modelo da Casa do Hip Hop do Brasil, né? E na Casa do Hip Hop vai ter várias oficinas, entendeu? De todos os elementos que são oficinas gratuitas para quem não tem condição, certo, né? Para ir lá, vamos visitar hospitais, vamos fazer várias atividades e essas atividades não tem custo. Nós ganhamos, da onde que vem o dinheiro para a gente sustentar essas coisas? Vem de candidatura de projetos, né, que nós fazemos e colocamos para fundações, para empresas que financiam projetos, né? E projetos com tempo determinado, mas é 1 ano, 2 anos de projeto. Depois disso, fora isso, né, a gente faz festa, vai fazer, a gente ainda não fez, ainda vai fazer festa, vender camisas da Zulu Nation, que já inclusive nós já estamos com camisas prontas. e outras coisas mais, entendeu? CDs, por exemplo, a gente está com um projeto agora, que é o primeiro projeto já pela Zulu Nation. Aqui nós temos um que foi, mas ainda não estávamos, né, edificando a Zulu Nation como estamos hoje, que é o Hip Hop pela Paz. É um trabalho com vários MCs,
né? Vários talentos escondidos nos bairros sociais, entendeu? E nós fizemos uma união desses bairros todos, mesmo que eles sejam rivais, aparentemente rivais, mas unimos os bairros para falar um pouquinho sobre a paz, sobre o amor, sobre o respeito, sobre a união, entendeu? E eles cantam individualmente essas questões, né? Chama-se Hip Hop pela Paz. E depois eles se unem para mandar uma mensagem para os outros jovens e para as pessoas que às vezes tem aquele preconceito, né? De aquele cara canta rap ali naquele bar, anda esquisito, e aí aquelas outras pessoas que não sabem o que é a verdadeira cultura ficam com aquele preconceito, né? E futuramente, né, um objetivo da Zulu Nation é poder também estar com uma mini Zulu Nation dentro desse bairro, implantado por esse próprio jovem que ficou convivendo com a gente e aprendendo, né, o que é o quinto elemento. É uma maneira de fazer a nation crescer um bocadinho mais. Justamente, a gente treina esse jovem, porque ele não vai ali só para cantar, ele passa por oficina, por workshops, entendeu? Sabe, por dinâmicas, por várias coisas, né? Que ele está aprendendo durante esse período que ele está compondo essa música e unindo com esses jovens. E a partir daí, depois, quando ele sai dali, ele sai com a música dele gravada, né? Mas ele também sai, entendeu? Gravada dentro do coração dele, o que é realmente, sabe, a verdadeira cultura hip hop, e sai com aquela gana, com aquela vontade de querer implantar isso dentro do bairro dele para mais outros jovens, né? E a nossa preferência é pegar o jovem que está... Eu chamo assim, isso é eu que chamo assim, entre o bem e o mal, né? Aquele jovem que tá ali, sabe, quase caindo e não sabe se vai para cá ou se vai para lá. Então a nossa preferência atualmente é pegar esse jovem para poder realmente dar a mão para ele poder ter força para ele escolher o caminho do bem, né? Ana Rita, pode nos dizer há quanto tempo é que você está no movimento? Há quanto tempo é que você vê hip hop? Eu estou no movimento já tem 15 anos que eu estou trabalhando mesmo. Uau. Com 15 anos, né? Que a gente está trabalhando com esses jovens dentro das favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, trabalhando com menor em situação de rua, que é aquele menor que ele está na favela e ele trabalhava para o tráfico e de repente ele não quer mais aquela vida, entendeu? E aí ele é expulso da favela, ele vai pro asfalto, que a gente chama de vai pro asfalto, e aí ele acaba fazendo pequenos delitos, vivendo ali como menor de rua. Aí eles vão para abrigos, ou então vão para FEBEM, como chamam aqui os colégios, né? Então a gente trabalha com esse jovem na rua, no abrigo, no colégio e na favela. Né? Dá um apoio para que ele não volte, né, para esse lado. Então a gente tem muitas experiências de jovens na Casa do Hip Hop, em vários projetos nossos. Um projeto que a gente tem lá também que chama-se Tomando Rumo, que é justamente com esses meninos de rua, né, em situação de rua. E muitos jovens tantos que estavam no colégio ou que estavam na rua, morador de rua, hoje são oficineiros, são jovens do projeto. Eles dão aula em abrigos, em lugares, né, isso que a gente pretende aqui, que esse jovem tenha essa consciência, entendeu? Para poder transmitir, multiplicar. E às vezes até também é uma forma, às vezes não, é também uma forma de renda. Porque de repente, por exemplo, esse rapaz, ele tá ali no bairro perdido, tem aquele talento como MC, ou produz um beat, ou faz uma coisa, de repente a gente traz ele, passa para ele, né, o que é a verdadeira cultura, passa os workshops, a dinâmica, faz todo o trabalho que é feito na Casa do Hip Hop. De repente, a gente consegue abrir uma Casa do Hip Hop, né, isso é uma coisa futura que a gente... no bairro dele. Aí esse cara que está sobressaindo ali, ele vai ser o responsável pela casa, então ele vai ser o coordenador da casa, e ele vai ganhar como coordenador da casa. Como o Bombata mesmo fala, né, em termos de música, não é só o rap por si, o rapper do gueto, entendeu? Não. Vamos sair do gueto, vamos mostrar suas músicas fora do gueto. Tem N coisas que podem ser feitas, né, a partir da boa vontade. Então essa questão da onde vem o dinheiro vem disso, dos projetos que a gente monta e oferece para as prefeituras, para as fundações. A gente tem 2 projetos apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian, que é o Hip Hop de Batom, que são as Mulheres pela Não Violência. É muito bacana que elas cantam pelas situações vividas por elas, de violência doméstica, e situações de violência doméstica. Brasil, também. Existe muito no Mas Brasil. Aqui também o número está muito grande, viu? Aqui também tem bastante. Vamos falar um bocadinho de si, antes de ser condecorada Queen.
Nós queremos saber o que é que você fez, como é que você trabalhou para chegar a este nível. Eu trabalhei muito com voluntariado, com esses jovens, entendeu? Pois. Sabe, eu vi realmente que eles gostavam da cultura, eu comecei a pesquisar sobre a cultura, entender melhor realmente o que era a cultura. E quando eu vi que tinha um cara chamado Bambata e que tinha toda uma ideia muito parecida com o que eu já fazia, eu falei, nossa, tem tudo a ver, eu quero muito ficar mesmo, né, trabalhando com esses jovens a cultura hip hop. E aí eu fui conseguindo parceiros, né? Lá no Brasil, a gente foi conseguindo crios, né, de dança, de grafite, né, como Ghetto Free, como a Tsunami Star e pessoas que vieram somar com a gente para trabalhar, a princípio, com os meninos de rua, que era esse que eu acabei de contar, né, que eram vítimas de expulsão dos morros das favelas. E aí, a partir daí, eu conheci várias pessoas que eram da Zulu Nation, né, como o DJ TR, que é o DJ do MV, foi DJ do MV Bio, montou a rádio com o MV Bio, foi quem praticamente implementou os projetos sociais com o MV Bio, que é meu irmão, meu parceiro, e foi a primeira pessoa a me indicar, ele que me indicou, na verdade, para ser uma Zulu, né? Exato. E aí o King Nino Brau conheceu melhor o meu trabalho e achou que eu merecia e me deu esse título. E a partir daí a coisa foi crescendo, acho que ela foi tomando o rumo dela, né, sozinho mesmo. E eu vim parar aqui. Achou muita diferença, vamos falar do movimento hip hop, achou muita diferença? Muita diferença, muita mesmo. Vamos o hip hop aqui tá engatinhando, porque as pessoas, primeiro, os elementos eles são totalmente separados. Exato. Não existe essa união dos elementos no movimento, não existe. Exatamente. O grafite é elitizado, né? Depois o rapper, ele tá lá no gueto, os caras que cantam gueto não querem se misturar com os outros. E isso no Brasil já passou há muito tempo, já tá numa outra fase. Hoje o pessoal do gueto, como o MV Bill, como o Racionais mesmo, entendeu? Sabe, já se misturam com os outros que são, sabe? Exato. Mas já teve essa fase mesmo também da separação a nível de rap, né? Pois, exato. Já teve um pouquinho essa separação, na época que, por exemplo, Gabriel Pensador não era considerado no meio do resto do pessoal. Sim. Hoje em dia já superou isso, né? Já tá além disso. Né? Então você acha que aqui em Portugal, se nós tivéssemos mais união entre as vertentes... Entre as vertentes, mais união. Por isso que é difícil que você conseguir realmente indicar Zulus aqui. Né? É difícil por causa disso, porque não existe essa união, não existe, sabe? Às vezes eu vejo ONGs ou associações aí que chamam os jovens para fazer hip hop voluntário, mas eles não explicam o que é o hip hop para eles. Exato. Eles só querem a prática do hip hop. E a prática do hip hop qualquer um pode ter, entendeu? Qualquer miúdo, ele pode ser até o menino filhinho de papai, ele tem aquela prática do hip hop e utiliza a ferramenta do hip hop. Pois. Para se engrandecer, para ganhar dinheiro, qualquer coisa. Mas não é a vida deles. Não é a vida dele, Pois, entendeu? E mesmo o cara que vive a cultura, ele tem que entender realmente, entendeu? O que é a Zulu Nation, porque afinal de contas a Zulu Nation veio antes da cultura. O Bambata sempre fala que você tem que respeitar a família, o avô, a mãe, como se seu pai fosse o meu pai, sua mãe fosse, né? Ter sua mãe, mas não tem esse respeito. Eu percebo isso. Eu mesmo, em termos... vejo que às vezes quando eu falo, mas ela é do hip hop, o que ela faz? Ela dança? Exato, né? exato. A minha vertente é o quinto elemento, são as lições infinitas. Exato. A sabedoria, o conhecimento, é passar para essa molecada os vídeos, para explicar para elas o que é realmente a verdadeira cultura, passar filmes, o disco, sabe? E inclusive tem um futuro Zulu, em breve vai ser que ele vai ficar responsável por esse departamento aqui. Podemos falar de nomes agora? Entendeu? Podemos falar de nomes? Alguns. Alguns? Mas nós vamos fazer uma festa de entrega desses certificados. Mas tem um Zulu, entendeu? Que ele já está tudo certo para esse Zulu. Que ele vai ficar responsável por um departamento que é justamente do patrimônio cultural do hip hop em Portugal. Não, por enquanto não. Poxa vida. Então tá bom, já que você vai embora quinta-feira,
E eu vou pelo menos dizer para você, então, que eu não sei se você vai vir. Mas um desses Zulus é o Ankosi. Por que o Zulu Ankosi? Yeah. Porque o Zulu, ele foi considerado o Ankosi, foi considerado Zulu por mim, pelo fato de eu ver o quanto ele pesquisa e cuida e se preocupa em descobrir as pessoas no hip hop, os talentos, em filmar a história do hip hop. Ele tá ali no grafite, ele tá ali na dança, e ele tá fazendo, bem ou mal, ele tá fazendo essa união. Pois, exato, tá. Entendeu? Exato, então ele tá sendo um Zulu mesmo sem saber o que era realmente a verdadeira ser um Zulu. Yeah. Falando de Uncle C, você levou muito tempo para ver o trabalho que ele faz ou viu em si? Que não, eu fui vendo aos poucos, né? Aos poucos que eu fui conhecendo apesar ele. De hip-hopper, ele tem alguma coisa mais. Sim. Né? Eu acho que ele tem mais até o quinto elemento do que muitos outros que eu conheço aqui. Exato, é uma das poucas pessoas que tem realmente o quinto elemento incutido na personalidade dele, na pessoa dele. Eu, como hip-hopper, tenho que respeitar muito o seu nível, onde você está, certo? Como é que você se apresentava? Para mim, vamos dizer, ok, meu nome é Nigga War. Prazer, eu sou Zulu Queen Ana Rita. Ok. Mas como é que você gostava de ser tratada pelos hip-hoppers, pelo movimento em si? Olha, eu sou uma pessoa que nem gosto muito desses títulos assim, né? E a briga do King Nino Brau comigo sempre foi essa. Pois. Você tem que falar que é a Zulu Ana Rita, antes mesmo de eu ser Zulu Queen. E eu não conseguia falar, eu só falava só a Ana. E ele brigou muito, porque ele falou que isso é uma falta de respeito quando você é um Zulu, você não usar o seu título e assinar e ter um e-mail Zulu, tem uma, né? Exato. E a partir da insistência do Nino dizendo que isso é uma falta de respeito, eu comecei realmente a assinar para o movimento e para as pessoas do movimento, né? Como Zulu Queen. Por exemplo, tudo que a Zulu Nation que eu pertenço é do Brasil, no caso, né? Mas tudo que acontece lá, a gente sabe aqui, tudo que acontece aqui sabe lá, entendeu? A gente também sabe das outras Zulu Nation o que se passa, quais são os capítulos que estão sendo trabalhados, né? Agora, por exemplo, tem sendo trabalhado o capítulo O Born, né, que é um capítulo sobre a questão da não violência mesmo. Exato. Que está sendo trabalhado no mundo todo, todas as Zulus, está sendo trabalhado esse capítulo. E que é um capítulo que eu particularmente gosto muito. Né? Alguma coisa que você queira dizer para o movimento hip-hop? Eu acho que as crianças teriam que gostam de hip-hop, teriam que ter pessoas que pudessem ensiná-los a verdadeira cultura hip-hop, entendeu? Porque senão eles ficam vendo pela TV, né, tudo que a indústria fonográfica tenta passar de música, entendeu? E pensam que isso é o hip hop, isso que é a verdade do hip hop. E na verdade, entendeu? Eles precisariam de ter pessoas em casa, né, para poder ensiná-los a verdadeira cultura hip hop, passar vídeo para eles, conversar, mostrar a história da cultura hip hop, tudo que aconteceu, né? Porque a gente teve recentemente com o pessoal dos Panteras Negras, né, do Black Panther, e você vê que quando eles falam de Universal Zulu Nation, eles até se emocionam, porque, né, o Bambata era um gangster, né? Exato, e ele largou, né, tudo para poder trabalhar, né, o lado do bem com os jovens, porque ele perdeu tantos amigos, né, naquela batalha ali, que ele resolveu: não, vou largar tudo, senão daqui a pouco todo mundo morre, né? Uns matam os outros e aí acabou tudo, né? Então foi quando ele se alertou: não, vamos fazer alguma coisa. Tem tanta gente talentoso, né? Morrendo, né? Então, ao invés de disputar, né, na pancadaria, vamos disputar na dança. Né? No Brasil tem muita, na brincadeira, hoje em dia na brincadeira, aqui eu percebo que tem mesmo na verdade. Lá no Brasil os rappers eles brigam uns com os outros, tudo na brincadeira, né? Disputando, né? E aqui não, aqui tem muito que se chamam de bifes, né? Aqui é muito e bife, que às vezes eu acho tão desnecessário, tão ridículo. Não, sim, em termos de movimento hip-hop é totalmente ridículo. Tem nada a ver. Vamos aproveitar para fazer letras bacanas, bonitas, passar mensagens bacanas para a nova geração, né? Tá perdendo tempo falando: porque você agora tá rico e ganhou. Por exemplo, essa coisa de o cara não pode crescer. Por que o cara não pode crescer? Ele quer que ele continue lá no gueto, morrendo de fome, desempregado?
sabe? Ele não tem a chance de crescer com o que ele gosta, com o que ele realmente sabe fazer de melhor, que é dançar, que é cantar, que é ser DJ, entendeu? Ele precisa de nada melhor do que você fazer o que você gosta, entendeu? E ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Que pecado tem isso? Nenhum. Entendeu? Então eu acho ridículo as pessoas. Mas o fulano tá cantando, agora ele tá fazendo show, tá ganhando dinheiro. Graças a Deus que ele tá ganhando dinheiro. Pelo menos ele não tá roubando, não tá matando ninguém. Ele tá fazendo o que ele gosta, ganhando dinheiro, ajudando a família dele, quem sabe até os amigos dele. Entendeu? Agora, se o caráter dele mudou, se ele ficou metido, se ele ficou antipático, se achando, né? Aí é o caráter dele que entendeu? A gente não tem nada. Exato, existem essas diferenças. Tem gente que às vezes acontece, o ego da pessoa, né? A pessoa não está preparada. Então o ego dela vai inflando. Aí depois, a um determinado momento, quando ela entra num estágio de depressão, porque isso acontece com muitos jogadores de futebol também, que às vezes ele começa a crescer, ganhar muito dinheiro sem ter preparação psicológica para aquilo, e ele já se acha, e de repente quando acaba aquilo, ou que acontece algum problema, aí ele cai, e aí quando ele vê, ele não tem amigo, não tem ninguém. Exato. Né? Tudo falso. Né? Que era tudo falso, porque quando você tá com dinheiro no bolso, chove amigo, chove tudo. Quero ver você tá ferrado, sem grana, sem casa, pra ver quem realmente é seu amigo, né? Pois. E o que a Zulu Nation ensina mesmo pra essa molecada é isso, vamos ser amigos sempre, independente de você ter dinheiro, de não ter, de morar na rua, na favela, ou de morar no prédio melhor que tem, vamos unir, entendeu? Exato. E fazer uns pelos outros.